1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens: estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. E que mais uma vez, nesta manhã em que nos reunimos, há tanto tempo de uma maneira tão esquisita, de uma maneira tão diferente, a cada momento a gente se reúne parcialmente, de um jeito diferente, mas nos reunimos. Ainda que não seja a assembleia que tanto desejamos, que tanto precisamos, que tanto necessitamos, que tanto queremos. Que o Senhor nos dê graça para caminharmos nessa peregrinação fiéis ao Senhor e cultuando ao Senhor em nossas casas, não deixando de Te cultuar e de Te adorar em nosso lar, não deixando de prestar nossa adoração ao Senhor. Receba então o nosso louvor, receba a nossa adoração, e no meio desse louvor e da adoração que a hora Te oferecemos, Te pedimos, ilumina nossa mente para que a gente possa ouvir também Tua palavra e devolvê-la com uma oração de submissão, de sujeição, de obediência a Ti. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. O texto de hoje, ele é um texto importantíssimo dentro dessa epístola, mas eu diria também importante para a nossa igreja, para a igreja local. Me refiro, obviamente, aos membros da Igreja Batista da Palavra, aqueles que são seus frequentadores, mas, sobretudo, especialmente, aos presbíteros da igreja. O título do sermão de hoje: os presbíteros. E para a gente poder entender o texto de hoje, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é endereçada exclusivamente aos presbíteros. Vai do versículo 1 ao versículo de número 4. Nesses 4 primeiros versículos, Pedro vai dar uma palavra aos presbíteros, dizendo a eles qual é a missão, as regras e o prêmio dos presbíteros. Na segunda parte, o versículo 5, Pedro vai entregar uma exortação aos jovens em primeiro lugar e, na sequência, a todos aqueles que compõem a Igreja de Cristo Jesus, espalhada, como ele bem disse, por toda a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A esta igreja ele faz uma última exortação. E nesse contexto que acabamos de apresentar a estrutura do texto, eu gostaria de, uma vez dita essa estrutura, me dirigir em especial aos presbíteros da nossa igreja. A mensagem de hoje é para vocês. A mensagem é para todos nós que servimos a igreja como presbíteros. Os versículos 1 e 2, principalmente a parte A do versículo 2, apresentam para a gente uma missão, a missão do presbítero. E segundo Pedro, a missão do presbítero é pastorear o rebanho de Deus. E como Pedro faz
a apresentação dessa missão? Em primeiro lugar, se dirigindo aos presbíteros das igrejas espalhadas por essa região, e se dirigindo a esses presbíteros, ele não se dirige a eles como se ele fosse um apóstolo na hierarquia acima dos presbíteros. Mas ele se dirige aos presbíteros, em primeiro lugar, se identificando com eles. Ou seja, Pedro se identifica com esses presbíteros, sendo Pedro também visto como um presbítero. Então, a maneira como Pedro vai falar da missão que foi dada aos presbíteros da igreja, decorre, em primeiro lugar, dessa identificação que Pedro estabelece entre ele e os demais presbíteros. Uma segunda identificação que Pedro estabelece aí é a identificação dele como testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, essa segunda identificação revela um Pedro que foi testemunha do sofrimento de Cristo. E você e eu conhecemos a história de Pedro. E sabemos que tipo de testemunha de Cristo e dos sofrimentos de Cristo ele foi. O peso dessa palavra não é o peso de alguém que se considera superior aos demais. Não é alguém que se vê acima do bem e do mal. Mas alguém que confessa em primeiro lugar que foi testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. E dizer que foi testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo não é só lembrar de que ele falhou na sua companhia e na sua manutenção da fidelidade a Cristo, mas é saber que todos aqueles que estão ali, quando ouvirem Pedro dizer que é testemunha de Cristo, lembrarão de que tipo de testemunha dos sofrimentos de Cristo Pedro foi. Então a primeira coisa que deve marcar a nossa memória na leitura desse texto é o fato de que Pedro não está jogando uma pá de cal no seu passado. Pedro não está apagando a sua história. Pedro não está dizendo que o que ele fez no passado não existe mais. De que a maneira como ele conduziu a sua vida antes não tem papel fundamental na sua vida hoje. Meus irmãos, toda a nossa vida com Deus, toda a nossa experiência com Deus, ainda que seja uma experiência como a de Pedro, de dúvidas, de incertezas, de inseguranças, de falhas, elas ainda assim refletem algo maravilhoso. Pedro, quando está dizendo que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo, ele não está só lembrando que tipo de testemunha ele foi, mas ele está lembrando do fato de que Cristo Jesus, mesmo sabendo que Pedro testemunhou os seus sofrimentos da maneira como ele testemunhou, Cristo confiou a sua igreja a Pedro. Nunca se esqueça de que no último encontro de Pedro com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então logo em seguida Jesus diz a Pedro: então apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Ninguém mais do que Pedro sabe o que significa receber o comissionamento para cuidar de um povo sem merecer, olhando para si e vendo em si toda a incapacidade. Pedro, mais do que ninguém, sabia, porque foi testemunha de Cristo, porque testemunhou os sofrimentos de Cristo, de que se hoje ele pastoreia o rebanho que Cristo lhe entregou, não é porque ele é uma pessoa maravilhosa, não é porque ele é uma pessoa perfeita, não é porque ele está acima do bem e do mal. Ele sabe que se hoje ele pastoreia o rebanho de Cristo Jesus, é por causa da graça do mesmo Cristo. Porque quem pastoreia Jesus, quem pastoreia Pedro e o rebanho de Pedro é o supremo pastor, é Cristo. E é por isso que ele pode ao mesmo tempo lembrar de que foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas ao mesmo tempo dizer que foi
coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou seja, que glória é essa? A glória do Cristo humilhado, do Cristo que sofre, do Cristo que padece, do Cristo que deu exemplo para Pedro de como é ser um pastor de almas. E agora saber qual é o trajeto de um presbítero. O trajeto de um presbítero não é outro senão o trajeto do Supremo Pastor. É o trajeto que vai da humilhação à glorificação. Não existe ministério pastoral sem humilhação. Se você quer um ministério pastoral, mas não quer a humilhação, você não quer nem o ministério pastoral e nem a glória que vem do ministério pastoral. Não existe a possibilidade de você exercer o ministério pastoral se, em primeiro lugar, você não abraçar os sofrimentos de Cristo. E abraçar os sofrimentos de Cristo como aquilo que representa não o seu sucesso, mas o seu fracasso em não conseguir ser como Jesus, em sofrer como Jesus, em obedecer como Jesus, em ser como Jesus. Pedro sabe que ele tem as suas falhas, ele sabe de suas limitações. Não, este Pedro aqui não é aquele Pedro que está dizendo, nós somos pastores poderosos e vamos fazer e acontecer. Não, é o Pedro que sabe o tipo de testemunho que ele ofereceu a Cristo, mas sabe que Cristo lhe deu o exemplo e cobrou a Pedro que siga o seu exemplo no cuidado das suas ovelhas. Ou seja, o último encontro de Pedro com Jesus é um encontro que Jesus vai dizer, Pedro, faça com as ovelhas que eu estou te entregando o que eu fiz por você e os que o Pai me entregou na cruz. Então ele já abre assim, né? É desse jeito que ele abre a fala dele com os presbíteros. E na sequência já apresenta a missão. Qual é a missão? Então depois de dizer tudo isso, ele apresenta a missão. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Peço que pastoreiem o rebanho. Gente, não há distinção entre presbítero e pastor. Não existe a diferença entre um pastor e um presbítero. O pastor está acima e presbíteros abaixo. Todos os presbíteros são pastores, porque todos cuidam do rebanho de Cristo. Na epístola de 1 Pedro não há uma única ocorrência da palavra eclésia. Você não vai ver a palavra igreja em 1 Pedro, mas você vai ver a palavra rebanho. Porque é assim que a igreja de Cristo Jesus é comparada a um rebanho. Há um rebanho que é conduzido por pastores, por presbíteros, que seguem o modelo de Jesus. Então Pedro está dizendo, peço a vocês que pastoreiem o rebanho, como Cristo pastoreou o seu rebanho, como Cristo pastoreou os seus. Então a missão do pastor é cuidar do seu rebanho, como Cristo cuidou do seu rebanho. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que na missão, esse pastor que cuida do rebanho de Deus, ele deve se perceber como aquele que está cuidando das ovelhas. E que está cuidando das ovelhas não do jeito que as ovelhas querem ser cuidadas. Você, meu irmão presbítero, vai ser tentado a cuidar das ovelhas de Jesus do jeito que elas querem que você cuide. E você vai falhar no testemunho com Cristo. Você vai falhar na sua imitação de Jesus. Se você cuidar da sua igreja, da igreja que Deus deu para você cuidar, do jeito que a igreja quer que você cuide dela. Não cuide da igreja do jeito que a igreja quer. Cuide da igreja como Cristo quer. E ela será cuidada de uma forma extraordinária. A melhor maneira de uma igreja ser cuidada é ela ser cuidada conforme a orientação e o exemplo de Jesus e não conforme os caprichos e as vontades de uma igreja. Mas além disso, Pedro oferece regras. Há pelo menos 3 regras que Pedro oferece para que cada presbítero daquela igreja cumprisse a sua missão. A primeira regra é apacentar o rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus, não por obrigação. Ninguém pode pastorear por obrigação, porque ninguém vai conseguir pastorear o rebanho de Deus assim. A gente não aguenta um tempo sequer, a gente não aguenta um minuto sequer se o pastoreio for uma obrigação. Mas a Bíblia diz, e Pedro nos encoraja a pastorear a igreja, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer. E mais uma vez aqui é a frônesis de Cristo o modelo.
O modelo da ação do presbítero é o modelo daquele que tem consciência do que Deus quer que ele faça na igreja. Ele faz o que Deus quer que ele faça na igreja, mas não é só isso. Ele precisa querer fazer isso. É preciso querer ser pastor. É preciso desejar ser pastor. Não basta você ter aptidão, não basta você ter carisma, não basta você ser uma pessoa com experiência de público. É preciso desejar pastorear. Sabe por quê, meu irmão? Porque na hora do sofrimento é o desejo que vai te manter amando a igreja. Na hora em que a própria igreja se voltar contra você, como Paulo, explicando a Timóteo para que ele não caia na tentação de viver em função da igreja, mas viver em função do evangelho. Porque a própria Ásia inteira tinha abandonado. Você não vê Paulo metralhando essa igreja da Ásia, não vê Paulo abandonando essa igreja da Ásia. É o desejo pelo ministério pastoral que vai fazer você amar a Ásia, mesmo quando a Ásia te amaldiçoa, mesmo quando a Ásia te expulsa, mesmo quando a Ásia te rejeita, mesmo quando a Ásia não te quer mais. É o amor, é o desejo de ser pastor que vai te manter firme na caminhada cristã, não importa o que aconteça, as pessoas mudam, meu irmão. Uma hora a pessoa está te odiando, no dia seguinte ela está te amando. Não seguir pelas pessoas, não seguir pelo amor das pessoas e pelos afetos das pessoas. Ora elas vão te amar, ora elas vão te condenar. É o que aconteceu com o Mestre Jesus, com o nosso Senhor. Ora a multidão estava glorificando a Ele porque deu de comer, ora a multidão estava dizendo, solta Barrabás e crucifica Jesus. A multidão, como dizia o John Stott, é como as palmeiras, né? Elas mudam de um lado para o outro ao sabor do vento. É o seu desejo de pastorear que vai manter você firme e não a obrigação. Segunda regra, pastoreie o rebanho de Deus não por ganância, mas de boa vontade, ou seja, não é ambição por ganhar, não é ambição por obter, não é ambição por tirar, não é ambição de dinheiro, não é ambição de crescimento, não é isso que deve te mover numa igreja. O que te deve mover a ser pastor de uma igreja não é a ganância, mas essa livre e espontânea vontade de servir ao Senhor. Que ninguém seja impedido de ser pastor, seja por recursos financeiros ou por qualquer outra coisa. Um pastor será pastor com ou sem recursos, meu irmão. Vamos pastorear o povo de Deus, tendo ou não recursos. Vamos pastorear o rebanho de Deus no meio de uma crise econômica ou no meio de uma abastança. Vamos pastorear o povo de Deus, não por ganância, mas por boa vontade. A terceira regra, pastoreie o rebanho de Deus não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. O que isso significa? Que existem duas maneiras de você liderar. Ou você vai liderar como alguém que domina, que controla, que não deixa ninguém fazer nada, que está ali mandando em todo mundo, dando só ordens, e geralmente esse tipo de pastor, esse tipo de presbítero diz assim, porque eu sou pastor. Eu sou pastor. Aliás, não me chame de Jonas, é pastor Jonas. Isso é um absurdo. Um pastor não exerce autoridade sobre o povo de Deus como um dominador que controla a sua vida. Existem pessoas hoje que estão controladas por pastores que são predadores, que decidem até mesmo a pessoa com quem você vai casar, que decide se você deve comprar ou não um imóvel, que decide os passos que você vai dar, que decide sua profissão, que decide tudo por você. Você não precisa de um dominador, você precisa de um pastor. E o que é um pastor? O que pode ocupar o lugar do dominador? Um exemplo de Jesus. O que você, meu irmão, você, minha irmã desta igreja precisa, são de pastores que sejam exemplos de Jesus e que você olhe para eles e vejam Jesus e tenha vontade de se aproximar de Jesus, tenha vontade de estudar a palavra, tenha vontade de ser um crente melhor. É disso que a igreja precisa. E pastores que dão exemplo, eles têm a maior autoridade para exercer na igreja. Um pastor que não dá exemplo, um pastor que não tem reputação, por isso ela é importante, porque é pelo exemplo que ele governa. Se governa a igreja por sugestão e exemplo, e não por dominação. Então, ditas estas regras, Pedro termina dizendo,
Eu sei que o ministério pastoral é uma labuta sem fim, é sangue, suor e lágrimas. Mas existe um prêmio. O prêmio é uma coroa. A coroa que lembra-nos do atletismo da civilização antiga. O atleta que treina, que sofre, que aguenta as dores, que suporta para alcançar a coroa. Você percebe que o importante não é sustento, não é se você vai ter fama, notoriedade, se você vai ser um ministério de sucesso, se sua igreja vai ser grande. Não. O que a palavra de Deus está dizendo é que os pastores lutam por um prêmio, que para muitos hoje pode não valer nada. Para muitos hoje o prêmio do ministério é a fama, a notoriedade, o poder, a riqueza. Homens podem fazer do ministério uma plataforma para enriquecer-se, para serem poderosos. Mas o presbítero que segue o exemplo de Cristo, ele quer o prêmio que não vem dos homens e que dinheiro nenhum compra. O prêmio que se assemelha a tudo que Deus dá para o peregrino no final da sua jornada. Uma coroa, como Pedro diz. Olha que beleza isso, meu irmão. Você que é pastor e quer ser pastor, olha o prêmio. Uma coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Aquela coroa que só pode receber aqueles que seguem o exemplo de Jesus. Há um preço, meu irmão. Há um custo a ser pago. Ser pastor exige o custo de um atleta obstinado a chegar no fim como alguém que cumpre a carreira, como alguém que chega no final e é coroado. Há um prêmio para aqueles que pastoreiam e cuidam do povo de Deus. E esse prêmio, meu irmão, não é o aplauso da sua igreja. Talvez você esteja procurando, no final de toda a tua dedicação pela igreja, o aplauso dos irmãos. Que as pessoas te liguem, que as pessoas mandem mensagem, dizendo, olha, eu vi, viu? Eu vi você orando, eu vi você cuidando, eu vi as horas que você gastou lendo o texto bíblico e sofrendo porque você se vê tão longe do texto bíblico, desesperado como pregar aquilo. Eu vi, talvez você esteja esperando isso, mas esse não é seu prêmio. Seu prêmio não é tão pequeno assim. Seu prêmio não é dado pelos homens. Seu prêmio é dado por Jesus, o Supremo Pastor. E é assim que ele termina, dizendo, e quando o Supremo Pastor se manifestar, isso é na vinda dele, é claro que ele está falando da sua vinda. É claro que ele está falando desse momento em que ele virá. Então ele diz, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. A segunda parte desse sermão, dessa meditação, termina de uma maneira muito breve, com uma exortação. E essa exortação agora não se dirige mais aos presbíteros, mas se dirige aos jovens. Essa exortação, gente, ela é a continuação de um movimento que começa em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, que diz assim, por causa do Senhor estejam sujeitos à instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades, etc. Versículo de número 18 do capítulo 2, diz assim, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, ou seja, sejam submissos, sujeitem-se. Capítulo 3, versículo 1, veja o que o texto diz, e, note, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas a seu marido. Versículo 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, ou seja, se sujeitem à vida comum do lar. A gente abre, por exemplo,
o versículo de número 5 e descobre: peço igualmente a mesma linguagem aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. A gente sabe que existe uma tensão aí hermenêutica nessa passagem. Uns acham que pode se referir aos presbíteros, outros acham que podem se referir aos mais velhos. A gente já sabe que entre os presbíteros a maioria eram mais velhos e que eram raros ou poucos aqueles que eram jovens. Haviam jovens entre os presbíteros, mas a maioria eram de pessoas mais velhas. Então, pode ser tanto os presbíteros mais velhos, como podem ser apenas aos mais velhos. E aí, não faz muita diferença saber se é o presbítero ou se é o mais velho, quando a gente presta atenção na intenção de Pedro, o que Pedro está querendo comunicar aos mais jovens. Ele está querendo comunicar aos mais jovens que, assim como todos estão sujeitos à autoridade, os mais jovens que têm conflitos às vezes com os mais velhos, e às vezes a gente pode pensar em conflitos geracionais, podem simplesmente rejeitar, se submeter àqueles que são mais velhos, ou à orientação daqueles que são mais velhos. Então é como se Pedro estivesse voltando àquela série de exortações e dizendo àqueles que são mais jovens que se submetam aos presbíteros mais velhos, ou se submetam simplesmente aos mais velhos. Eu entendo que ele está se referindo aos mais velhos, porque aos presbíteros ele já falou com muita clareza. E é muito comum um texto bíblico usar o mesmo termo, na mesma passagem, mas com significados diferentes. E essa é uma palavra que serve tanto para o presbítero como o pastor, como é a mesma palavra usada para falar aos mais velhos. Seja o que for, o fato é que os mais jovens devem se sujeitar aos mais velhos, devem aprender com o conselho dos mais velhos. E me parece, meus irmãos, que isso é tão vivo e tão verdadeiro. Quantos e quantos jovens têm dificuldade de lidar com a vida justamente porque não sabem se submeter, ou porque não se sujeitam, ou não conseguem aprender com os mais velhos justamente porque não conseguem conceber a possibilidade de aprender com aqueles que têm mais vida ou viveram mais. E conclui com uma exortação agora não mais aos jovens, mas a todos, dizendo que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui a palavra usada por Pedro é uma palavra muito interessante, a mesma que João usou para se referir a Jesus quando ele cingiu-se para deitar água na bacia e lavar os pés dos discípulos. É muito interessante a maneira como aqui o texto alude a esse momento em que Jesus lava os pés dos discípulos em um gesto de humildade. Então, nessa exortação, Pedro encerra dizendo agora, passando dos jovens a toda a igreja, ele diz a todas as igrejas da Ásia que elas se revistam de humildade no trato uns com os outros, que haja humildade, que haja serviço, que a gente lave os pés uns dos outros, ou seja, que a gente aprenda a servir uns aos outros em comunhão e em harmonia. É dessa maneira que se encerra essa parte que envolve a transição para a conclusão da epístola que a gente vai desenvolver na próxima semana. Eu quero apenas, nesses minutos finais, chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para a primeira parte dessa devocional que se dedicou a falar aos presbíteros. Que os presbíteros entendam que a missão é pastorear o rebanho de Cristo Jesus, né? E pastorear o rebanho de Cristo Jesus seguindo as regras de não ser ganancioso, de não fazer as coisas por obrigação e de não ser um dominador. É uma parte que se dedica aos presbíteros, informando a eles que há um prêmio, uma coroa, que nunca perde o seu brilho, e é um prêmio que não é dado pelos homens, mas é o prêmio que é dado por Deus. E esse supremo pastor, quando se manifestar, nos dará essa coroa. Aquele que é o supremo pastor, aquele que nos serve de exemplo, de modelo. A segunda parte se dedica aos jovens, para que os jovens possam se submeter e se sujeitar aos mais velhos, entendendo que a sabedoria dos mais velhos pode ajudá-los no trajeto, na peregrinação. Sejam esses mais velhos presbíteros ou não. E por fim, que toda a igreja aprenda o caminho da humildade seguindo o exemplo de Jesus.
de que podemos lavar os pés uns dos outros e que o fato de servirmos um irmão, isso não nos diminui, nem nos aumenta, nem nos engrandece em hierarquia. Isso apenas nos torna semelhantes a Jesus. A você que está escutando essa mensagem e ouvindo tudo isso, diz: eu preciso do Evangelho, eu preciso viver igreja, eu preciso encontrar a paz no meu coração. Eu quero dizer para você que não existe paz sem sujeição. Assim como se sujeitam os homens que servem a igreja e que atuam na igreja, toda a igreja se sujeita às autoridades. Não existe salvação se nós não nos sujeitarmos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, àquele que está acima de tudo e de todos. Minha oração é para que você se sujeite a Jesus Cristo, professando a sua fé nele. E é só assim que você vai encontrar paz. Mas isso não acontece se você não arrepender-se dos seus pecados e confessar os seus pecados diante de Jesus. Se agora seu coração está pesado por causa dos pecados e você confessa os seus pecados a Jesus, você já está sob os efeitos da graça divina. Professe a fé em Cristo Jesus. Sujeite-se ao Evangelho da graça, que não é salvação por suas obras, mas é salvação pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E viva a vida que Deus reservou para o povo dele. Viva como um peregrino. Se una a uma igreja. Se reúna com o corpo de Cristo, porque você não vai conseguir manter-se firme no discipulado com Jesus sozinho, sem a igreja local. Você não vai conseguir viver as verdades que a Bíblia nos ensina a viver. Eu quero orar para que Deus nos atenda às orações para os presbíteros, os jovens, a igreja como um todo e aqueles que porventura professam a sua fé em Jesus Cristo nessa manhã.